E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Moraes e juntos vamos fazer a resolução da prova parcial do 9º ano, manhã, álgebra. Bem, a primeira questão consiste em um gráfico onde nos mostra a revolução dentro de casa em relação às famílias. O item A nos pede: podemos explorar o gráfico respondendo as questões. Item A: em que ano a quantidade dos dois tipos de família representados no gráfico será a mesma? Ou seja, a gente tem que encontrar o ponto de encontro das projeções. E se a gente analisar o gráfico, o ponto de encontro será justamente no ano de 2020. Então, item A, o ano será 2020. Já o item B, de acordo com a reportagem da revista Veja, havia no Brasil, em 1999, cerca de 14 milhões de famílias resultantes de novas uniões. No referido ano, qual o total de famílias aproximadamente? Então, a gente vai ter que novamente analisar o gráfico, observar que no ano de 1999, nós temos que 35% das famílias correspondem a 14 milhões, essa quantidade. Como eu quero saber a quantidade total, 100% corresponde a x. Fazendo uma regrinha de 3, multiplicando 35 por x, 35x, 14 milhões por 100. E depois a gente resolve essa equaçãozinha do primeiro grau. Quem está multiplicando passa dividindo e a gente vai encontrar que o total de famílias corresponde a 40 milhões. Valeu, pessoal? Segunda questão. Indique e marque x nas relações de A em B, que são funções. Relação de A em B são justamente as funçõezinhas nesse formato, onde o nosso conjunto A será o ponto de partida e o conjunto B será o ponto de chegada. Para termos função, a gente tem que observar que no conjunto A, todos os elementos têm que ter alguém correspondente, algum número correspondente no conjunto B. E esse elemento do A só poderá ter um único elemento em B. Então, vamos aqui analisar. No item A, não vai ser uma função, não será uma função, porque nós temos aqui, no conjunto A, o 2, que não tem nenhum correspondente em B. Então, aqui a gente pode dizer que não é função. No item B, analisando aqui, nós temos que todos os elementos do conjunto A têm alguém correspondente em B. Mas vamos ver se só tem um correspondente em B. O 1 está com 7, o 2 com 7, o 3 com 7, o 4 com 7. Observe que todos eles têm algum correspondente e cada elemento de A só tem um correspondente em B. Então, aqui a gente poderia dizer que é uma função. O item C ocorre o mesmo caso do item A. Nós temos elementos do conjunto A que não tem nenhum número correspondente no conjunto B. Então, a gente pode afirmar que não é função. Já no item D, a gente tem todos os elementos do conjunto A têm alguém correspondendo no conjunto B, mas a gente tem que ver se só tem um correspondente em B. O 1 está com 5, o 2 está com 6, beleza até agora. O 3 está com 6, tranquilo. Mas o número 4, ele tem 2 correspondentes no conjunto B. E ele só poderia ter um. Então, aqui a gente não tem uma função. O item E, observa que 1, 2 e 3, todos têm algum correspondente no conjunto B. O 1 está relacionando com o 4, o 2 com o 3 e o 3 com o 3. Então, aqui a gente também pode afirmar que é uma função. Então, para termos funções, nós temos aqui os itens B e o item E, que são exemplos de funções. Valeu, gente? Observe o gráfico da função abaixo. Então, nós temos o gráfico e ele nos pede no item A em quais intervalos a função é crescente. Então, a gente vai observar onde ela está aumentando. Nós temos aqui do menos 2 até o 1 e temos do 2 ao 3. Então, vamos colocar aqui os intervalos. Menos 2 até o 1 e também temos do 2 ao 3. Item B, em qual intervalo a função é decrescente? Aonde ela está diminuindo? Do 3 para o 4. 3 para o 4. Já no item C, o que ocorre com a função no intervalo de 1 até 2? Repare que ela não está aumentando e ela não está diminuindo. Então, a gente tem a certeza que ela está o quê? Constante. Valeu, pessoal!
Quarta questão, nós temos uma função f de x igual a 3x menos 4. E nos dois itens, ele nos pede para a gente fazer essa resoluçãozinha. Mas para isso, antes a gente tem que resolver o f de 2, f de 1, f de 0 e f de menos 1. Para resolvermos, basta substituirmos o 2, o 1, o 0 e o menos 1 nesta função no lugar de x. Então aqui nós temos 3 vezes 2 menos 4. 3 vezes 2, 6. Com menos 4 nós temos 2. 3 vezes 1, menos 4. Nós teremos 3 menos 4, menos 1. f de 0, 3 vezes 0, menos 4. 3 vezes 0 é 0, com menos 4, menos 4. E o f de menos 1, nós temos 3 vezes menos 1, com menos 4. Mais com menos vai dar menos 3, com menos 4, menos 7. Então, o f de 2 é 2, f de 1, menos 1, f de 0, menos 4 e o f de menos 1 sendo menos 7. Para resolvermos o item A e o item B, basta a gente substituir o f de 2 e f de 1, f de 2, f de 1 e f de 0 nos seus respectivos lugares. Aí vamos lá. 2 vezes o valor de f de 2, que é 2, mais 3 vezes o valor de f de menos 1, que corresponde a menos 7, mais 5. 2 vezes 2, a gente sabe que é 4. Mais 3 vezes menos 7, nós temos menos 21, mais 5. Resolvendo essa adição algébrica, a gente vai encontrar que isso tudo corresponde a menos 12. Já no item B, no lugar de f de 2, nós vamos colocar 2, menos o f de 1, que é menos 1, e o f de 0, sendo menos 4. Tirando parênteses, nós temos 2 mais 1 sobre menos 4. 2 mais 1, 3. Repetindo o 4, como a gente vai ter uma divisão de número positivo com número negativo, a gente vai encontrar, então, o valor fracionário menos 3/4, ou, se você preferir, menos 0,75. Valeu, pessoal! Quinta questão. Em uma cidade, uma corrida de táxi custa R$ 5,00 a bandeirada. R$ 5,00 a bandeirada é um valor fixo. E mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Quanto mais quilômetros serão rodados, maior vai ter essa variaçãozinha. Então nós temos, assim, o preço P de uma corrida, a gente vai considerar preço sendo representado pela letra P, depende de X quilômetros rodados. Nestas condições, letra A, que grandeza é dada em função da outra. Observe que o preço está em função dos quilômetros. O preço da corrida, quanto mais quilômetros serão percorridos, maior será o preço da corrida. Item B. Escreva a lei da função que fornece o preço P de uma corrida em função do número X de quilômetros rodados. Como a gente falou no item A, que o preço está em função dos quilômetros, o preço P vai ter o valor fixo, que é de 5, mais 2,50, que eu coloquei 2,5, multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados. Então, o preço vai ser 5 mais 2,5x, onde x são os quilômetros rodados. X está associado à quantidade de quilômetros. No item C, quanto pagou um passageiro que percorreu 6 quilômetros? Para a gente calcular o preço dessa corrida, basta a gente substituir no lugar de x pela quantidade de quilômetros. No caso, foram 6 quilômetros. Então, nós temos 5 mais 2,5 vezes 6. Fazendo a continha, nós temos 5. Faz primeira multiplicação, que vai dar 15. 5 mais 15, o valor da corrida ficou em R$20. Já no item D, ele nos pergunta quantos quilômetros percorreu um passageiro que pagou R$ 22,50. Então, ele está informando o valor de P, que é o valor pago pela corrida. Então, a gente vai pegar a nossa função, 5 mais 2,5x, e igualar ao valor da corrida. 2,5x, o 5 passa para o outro lado subtraindo, onde vai ficar 17,50. Quem está multiplicando passa dividindo. A gente encontrou que nesta viagem, para dar R$ 22,50, foram percorridos 7 quilômetros. Valeu, pessoal. Bons estudos. Tamo junto.